Vamos iniciar agora, nesta aula, o capítulo 5, que fala sobre o sistema respiratório e o sistema urinário. O sistema urinário a gente vai ver mais para frente, tá? Provavelmente na aula de sexta-feira. Na aula de sexta-feira a gente vai estudar sobre o sistema urinário. Na aula de hoje e na de segunda-feira ainda será sobre o sistema respiratório, ok? Nós vamos ver as principais características, tá? Qual é a composição, qual é a principal função deste sistema, tá? Então, a gente está no capítulo 5, que é dividido em dois sistemas. Daqui para frente, turma, alguns sistemas, por exemplo, o urinário vai ser em uma aula. O urinário eu acabo rápido, mas o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, sistema imunológico, sistema nervoso, vão levar 3 aulas, tá? Para serem finalizados. E vocês vão fazer muito exercício na apostila. Fala, Lucas, quer falar algo? Não. Ah, tá. Só liga o microfone aí. Tá? Então, ó, esses conteúdos vão ser um pouquinho mais extensos, tá? Explicar eles de forma mais detalhada, principalmente o respiratório, o endócrino e o cardiovascular. Eles são uma viagem, literalmente é uma viagem, tá? Esses sistemas, beleza? Mas vamos lá introduzir aqui o sistema respiratório, que será na aula de hoje. A aula de hoje ela vai até meia hora, tá? A gente vai ter de aula via Zoom até 14h40. São 14h10. Vamos lá. E quem perdeu alguma parte ou a internet caiu, depois vai estar lá no Eclash e você possa estar fazendo, tá? Não vai ter aula na atividade de hoje, só na aula da próxima semana. E, turma, provavelmente sexta-feira seja gravado, tá? Eu acho que vai ser gravado sexta-feira. Segunda e sexta talvez seja gravado. Aí na outra semana a gente volta com Zoom, tá? Eu tenho consulta, eu tenho 2 consultas, uma de manhã e uma à tarde. Eu não sei se eu chego antes, eu não sei se dá para fazer o segundo horário. Mas provavelmente eu vou deixar uma aula gravada já em stand-by sobre o sistema urinário, qualquer coisa vocês assistem. Aí na outra semana nós voltamos, tá? A Zoom, beleza? Toda sexta-feira é Zoom, tá? Mas provavelmente essa sexta agora não seja, tá? Não tem atividade. Desculpa, meu Deus. Não temos atividade na aula de hoje, só na próxima. Então vamos lá falar sobre o sistema urinário. Opa, respiratório, tá? Tio, pera. Não tá lá no Eclass que é para fazer a página 69 e 126. Ah, é porque eu copiei e colei da turma da manhã, tá? Agora que eu vi, obrigado por lembrar. Nossa, eu tô fazendo a Eu ia fazer eu ia fazer o trabalho mesmo. Ah, mas aí que Eu já vou fez. mandar mesmo assim. Não. Manda mesmo assim, tá? Já que já fez, faça, tá? Eu Já parei tá meu Free Fire para fazer essa atividade aqui, professor. tá? Então, ó, depois você faz, tá? E depois você envia lá. É porque eu copiei e colei da turma da manhã. Okay? Vamos lá, eu só copiei o anúncio, mesmo conteúdo, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Só mudei o link do Zoom. Ó, a constituição do sistema respiratório, tá? O sistema respiratório ele vai ser dividido em 2 partes, tá? Nas suas vias respiratórias. Eu tenho as vias aéreas e tenho o pulmão, tá? O órgão, a estrutura fundamental para ocorrer a troca gasosa. Nas vias aéreas, eu tenho as fossas nasais, né? Fazem parte aqui do nosso nariz. Eu tenho a nossa faringe, eu tenho a laringe e eu tenho também a traqueia, ok? Então, essas são as estruturas das vias aéreas, tá? As partes que ficam mais superior, tá? O pulmão já fica mais internamente. Ok, tô fazendo pergunta aqui. Tá? E os pulmões, eles são divididos em 3 partes, tá? Nas suas estruturas. Eu tenho os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Sendo que os bronquíolos são ramificações dos brônquios, tá? Então, os brônquios são estruturas maiores, se ramificam em menores chamados bronquíolos, e esses bronquíolos terminam em alvéolos, tá? Lembre-se dos alvéolos, que eles são uma estrutura fundamental para o nosso sistema respiratório, ok? Vamos ver agora cada uma dessas estruturas aqui, ó. O nariz, ele é a nossa cavidade nasal, tá? E bucal.
por onde vai sair, né, e entrar o ar. Então, o ar, na nossa cavidade nasal, ele pode entrar e sair pela nossa boca ou pelo nosso nariz. Mas o correto para a sua respiração adequada é respirar pelo nariz. Por quê, professor? Porque a boca, ela não filtra, ela não aquece o ar. Então, você está na rua, lá e passou o ônibus, soltando fumaça, levantando poeira. Se você respirar pela boca, no momento que passou aquele ônibus, uma grande quantidade de dióxido de carbono, poeira, micro-organismo lá, tudo isso vai entrar, vai para o seu sistema digestório e também vai para o seu sistema respiratório. Se você respirar pelo nariz, o que vai acontecer? O nariz ele vai filtrar, porque ó, tem cílios dentro do nariz, né? Tem esses pelinhos aqui dentro, que a principal função é filtrar. Aí, o filtrado que fica lá, o que sobra, se mistura com outras secreções que o nariz produz, né, para a defesa dele, e produz a melequinha, né? Vai produzir meleca no nariz, né? Você tem que higienizar, tem que tirar, mas não em público, né? Ficar assim, ó. Tira, né? Aí você olha e come, né? Igual aquele técnico da Alemanha lá na Copa do Mundo. De boa aqui, tirando, olhou para a melequinha, ó. Não é só o nariz, não. Delícia, Não é velho. só o nariz, Ela não. falou que faltava um pouco de sal, tá? Tá? Então, pelo nariz, é a respiração correta. Por quê? O ar, ele vai entrar aquecido, ele vai entrar purificado. Então, o ar, o oxigênio, ele precisa entrar quente no nosso organismo, no nosso pulmão, para que ocorra a troca gasosa. Entrar o oxigênio e sair o dióxido de carbono, tá? Então, essa é a principal função de respirar pelo nariz. Eu já vi aparelhos aí na internet, pessoas, né? Você tem que cuidar do seu corpo, né? Livre-se de irritações, de espelhinhos do nariz, né? Dos cílios do nariz. Só tem uma máquina que coloca lá dentro, né? Uma maquininha pequenininha que ela tira tudo. Isso pode trazer prejuízo para o seu sistema respiratório, porque aquele ar não vai ser filtrado. Você pode pegar até uma infecção no seu pulmão, tá? Porque aquele ar ele vai entrar puro, tá? Sem passar pelo filtro, tá? E pode acabar também não sendo aquecido. Então, algumas pessoas retiram tudo. Não é para retirar tudo. Claro, se tiver parte, né, pelinho que vem para fora, incomoda, passa uma tesourinha. Mas retirar tudo não pode, tá? Porque é importantíssimo para filtrar e umedecer esse ar que vai entrar para os seus pulmões. Eu tenho a faringe, ok? A faringe é um canal comum, tá? Para o sistema respiratório e digestório, tá? E é na faringe, por exemplo, né, que faz lá o teste do Covid, né, que chega lá embaixo, que enfia, chega aqui, ele passa o cotonete, tá, e retira. Eu tenho a laringe, tá? A principal função da laringe aqui é controlar a passagem, tá? Mas a passagem do quê, professor? A passagem do ar, ok? Quando eu falei para você lá no sistema digestório, que você tem a epiglote, né? Tá fechado aqui lá, seu, né? Do esôfago, do esôfago e do sistema respiratório, tá fechado. A epiglote, ela serve como uma tampa, ó. Quando você está respirando, ela abre e o alimento, o oxigênio vai para onde? Para a sua traqueia, né? Vai ser levado para os brônquios, bronquíolos e chegando nos alvéolos. Quando você bebe água ou se alimenta, o que acontece? A epiglote, ó, ela fecha para que o alimento não entre na traqueia e ele passe para o seu esôfago. Até falei para vocês no sistema digestório. Quem nunca se afogou bebendo água? Quem nunca se afogou com uma saliva? Começa a tossir, né? Vai beber água desesperadamente e acaba respirando no momento, a pessoa ingere, né? Vai passar essa água tanto para o sistema respiratório como para o sistema digestório, tá? Então, aqui, ó, a epiglote, ó, o ar está entrando, ó, ele vai passar e ele vai para a traqueia, tá? Ser levado para os pulmões. O alimento aqui, ó, o alimento passando, você está comendo, o alimento vai entrar, ó. O que acontece aqui? A epiglote fecha e o alimento desce, ó, pelo esôfago, né? Ó, como mostra aqui na imagem. Então, o alimento ele não vai entrar para a sua traqueia, ele não vai para o seu sistema respiratório e ele vai para o... Meu Deus do céu, eu tô com uma tosse, para me dar soluço. Ele vai para o seu estômago, tá? E depois vai acontecer lá o processo de digestão, tá?
no estômago e intestino que a gente estudou em aula anterior. Então, essa é a importância, tá, da epiglotite. Olha, durante a mastigação, porções de alimentos são forçadas pela língua contra o palato, né? A porção aqui para você engolir. Então, ela dobra e faz com que você engula, ou o céu da boca. Deslocado até a região posterior, são lançados na faringe. Ao mesmo tempo, a glote fecha a abertura da laringe, impedindo a penetração dos alimentos nas vias respiratórias. Ela vai fechar, fazendo com que o alimento não vá para a sua traqueia. E vamos continuar falando da laringe aqui. Eu tenho as pregas vocais. Ó. Qual é a função das pregas vocais, tá? Quando passa o ar, ele faz com que você emita, né, um som, saia a sua voz. Por exemplo, aqui, ó, Nicolas Miguel. Nicolas Miguel falou aqui no início da aula. Ele falou aqui com o Leandro. E a voz dele está totalmente diferente daquele Nicolas Miguel lá do sexto ano. O que é isso? É a puberdade. São os hormônios. Ele está crescendo. Tá ligado, né, professor? Tá ficando assim mesmo. As cordas vocais dele estão engrossando. Ei, rapaz, para com isso aí. Ó, tá vendo? Mudou, não tá. Professor, oi, tio Felipe. Entendeu? Ó, já tá. A minha voz era muito fina, tio. Pois é. Além da F, né? Agora, é a tua que é. Tá, depois vocês discutem. Só a voz. Então, ó, o que acontece? A puberdade, né, a ação dos hormônios, e o corpo vai desenvolvendo. E as cordas vocais elas vão engrossando, fazendo com que você, né, aumente o tom, né, sua voz fique mais grossa. Eu tinha um colega, na época do Anchieta, do ensino fundamental, o apelido dele, a gente apelidava, né, naquela época lá, tinha apelido, né, infelizmente, chamava ele de Fala Só. Por que Fala Só? A gente não ouvia ele. Ele falava assim, ele tinha que sentar na frente, e ele não gostava de sentar na frente, porque se ele tivesse alguma dúvida, a professora não ia ouvir ele. Né? Ele jogava basquete, futebol com a gente na praça, e ele toca a bola, passa a bola. A gente não ouvia. O que aconteceu? Ele teve problemas familiares, ele teve problema na infância dele, e ele gritava muito, gritava, e ele teve problema, teve rompimento nas suas cordas vocais. E com isso, afetou a fala dele. Quando o som passa, quando o ar passa, quando ele vai vibrar essas cordas para você emitir o som, como ele danificou, ele não conseguia, né, emitir mais alto, não saía numa tonalidade, né, mais grossa, tá? E ele teve problemas. Até hoje, uma vez eu vi ele ainda fala, ele passou por fonoaudiólogos, mas mesmo assim não adiantou muito, não. Okay? Tinha um cantor aí de uma banda de rock, ele já é falecido, né, do Linkin Park, ele teve que ficar afastado um bom tempo, porque toda música ele gritava, e ele danificou as cordas vocais. Ele passou mais de um ano afastado da banda, que ele tinha que fazer tratamento com fonoaudiólogo. Melhorou, ele voltou a cantar, mas ele não podia mais gritar, ele não podia forçar aqueles gritos, né, na hora do rock lá, porque senão ele poderia ter prejuízo, né? E a maioria das pessoas que são cantores, né, eles têm que ter todo um cuidado, não bebem muita água gelada, tá? Tem que ser água na temperatura natural, tem que ter todo o cuidado, tá? Com se alimentar, tem que aquecer, tem que fazer treinamento, tá? Com a voz. Por exemplo, eu faço, não com muita mais frequência, tá? Mas eu fazia antes, por quê? Quando você, na segunda-feira no colégio, quando eu entrei no colégio, eu tinha aula na segunda-feira de 7h15 até 7 horas da noite. Era direto, tá? Você tinha tempo para almoçar e depois voltava. E eu chegava na terça-feira, eu tinha aula de novo no outro dia, eu já chegava sem voz. Depois eu comecei a melhorar, comecei a treinar, né? Ficar na frente do espelho, fazendo gargarejo, porque senão as minhas cordas vocais estavam todas inflamadas e eu não conseguiria falar. Olha, toma, tudo bem. Então tinha que ter um treinamento, tá? Fazia, vi técnicas no YouTube para melhorar. Então tem todo o cuidado. Quando você grita, você vai para um show lá, o pessoal aí vai, o Load Coringa chegou aqui, ai, Coringa! Os meninos que gostam de Free Fire, né? Aí gritou, e no outro dia chega lá, tá sem voz. Por quê? Porque gritou muito. Tá num show lá de música, né? Pode ser qualquer tipo de música. O som ambiente lá é muito alto e você quer falar mais alto, né? Você quer que seja ouvido, você canta, no outro dia tá sem voz praticamente, né? Porque essas cordas estão totalmente inflamadas, tá? Então tem todo o cuidado. Então quando o som passa, o ar passa, né? Ele vibra e faz com que você emita, tá?
um som. Ei, tio, Oi? uma vez eu fui para um acampamento de 4 dias. Aí eu passei os 3 dias gritando por causa da animação, né? Aí no Aham. último dia me pediram para cantar, a minha voz não saía, entendeu? Eu fiquei bem mal depois disso. A minha garganta, no caso. Demora, dependendo do sistema, Hanna, do teu organismo, pode demorar até uma semana, né? Tem que tomar antibiótico. Eu usava muito house, né? Para ter todo o cuidado. Acontece. Eu tenho colegas também. Eu tinha um colega, ele não era adventista, tá? Mas ele participava de grupos, né? De aventureiros. E geralmente tinha lá, né? Grito de guerra, vamos lá avançar, cântico, né? Vamos lá ganhar. E ele gritava. Chegava na semana lá no trabalho, ele estava sem voz. Aí o que foi, cara? Foi muito bom lá. Nossa equipe ganhou, só que eu gritei muito. Acontece, né? Acontece. Técnico de futebol tem que ter um treinamento também, porque fica na beira do campo, estádio lotado, torcida gritando. Hoje, né, sem torcida, dá para ouvir, mas mesmo assim, tem que ter todo um cuidado, tá? Com a sua voz, com as suas cordas vocais. E a O JJ traqueia? gritava muito. Oi, Leandro. O JJ, o Jorge Jesus gritava muito quando ainda mais que tinha torcida. Tem que ter todo o cuidado com a voz, tá? Com as cordas vocais. E continuando, passando da laringe, nós chegamos na traqueia. A traqueia, ele é um canal, tá? Totalmente cartilaginoso, tá? Um sobre o outro. Ó. Como assim, professor? Sobreposto. Está um sobre o outro, tá? Feito de cartilagem, mesma estrutura que tem aqui na nossa orelha, aqui na ponta do nosso nariz. E a traqueia, ele é em forma de Y, tá? Ela vem assim, ó. Tá? Ela tem duas bifurcações, um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo, tá? Para ir ao pulmão direito e para ir ao pulmão esquerdo. E ela vai afinalando. Quando ela vai afinalando, ó, ficando fina, ela vai formando os brônquios. Os brônquios parecem raízes de árvores, tá? Os brônquios parecem raízes de árvore. Por isso que, geralmente, quando tem uma imagem de associação do pulmão, eles fazem com uma árvore, né? Que é bem semelhante, ok? Então, você tem a traqueia, que ela se bifurca, né? Em forma de Y, e ela dá ramificações, né? Originando os brônquios. E os brônquios depois dão origem aos bronquíolos, tá? Que são estruturas menores que os brônquios. E esses bronquíolos depois dão origem aos alvéolos. Uma vez, né, um cara aí, na verdade, foi uma briga, tá? Ele acabou batendo, né? Ele estava discutindo e ele bateu, deu um golpe bem aqui, ó. Ele acabou deslocando a traqueia, tá? Ele deu um golpe muito forte aqui, ó, muito forte mesmo, que ele acabou trazendo prejuízo para a pessoa. O cara não conseguia mais falar, teve que fazer cirurgia, tá? E poderia até afetar a tireoide, não afetou a glândula tireoide, que a gente vai ver lá no sistema endócrino qual é a função dela. Mas ele acabou deslocando aqui a traqueia, tá? Tem, ó, arcos cartilaginosos, tá? Ela é feita de cartilagem. Continuando, eu tenho os brônquios. Quais são as funções dos brônquios? São dois tubos que levam ar ao pulmão. E os brônquios se ramificam em bronquíolos, tá? E os bronquíolos, ó, eles vão terminar em quê? Nos alvéolos. Olha aqui como a gente vê o pulmão. Parece uma árvore, ó. Tá vendo? Ó, tem a traqueia. A traqueia vem aqui, ó, se ramifica, né, em forma de Y. E depois dela começa a surgir os brônquios, ó, tá? Parece umas raízes. E esses brônquios depois, eles vão originar o quê? Os bronquíolos. E os bronquíolos são estruturas menores que vão se ramificar em alvéolos, tá? Os alvéolos, turma, parecem, ó, caixinhos de uva. Tá? Os alvéolos parecem caixinha de uva. E você verifica aqui, ó, que tem artérias e veias. Então, essa estrutura aqui está totalmente, ó, vascularizada, tá? Está cheio de artérias e veias. Por que, professor, tem artérias e veias? É porque as veias vão levar o CO2 e a artéria vai captar o oxigênio. Olha aqui, ó.
qual é a função dos alvéolos? Meu Deus, eu estou ficando rouco. Os alvéolos, né, pequenas estruturas arredondadas no final dos bronquíolos, responsável pela hematose. Se não tivesse, né, se eu não tivesse pego o Covid e não tivesse ficado afastado durante 2 semanas, com certeza até essa parte aqui, ó, cairia na prova para vocês. Por quê? Porque a prova do ano passado, o 9º ano, que era o 8º ano passado, caiu hematose para eles. Eu cobrei, eu perguntava lá o que era hematose, né? A resposta era a troca gasosa. A hematose é o quê? Você vai fazer com que ocorra a troca. Vai sair, só mudar a cor aqui, tá? Na hematose pulmonar, opa, travou aqui, fui mudar de cor. Na hematose pulmonar, o que vai ocorrer? Você vai fazer com que, ó, o CO2 saia do organismo, tá? O dióxido de carbono saia do organismo e você vai fazer com que, ó, o oxigênio, tá, entre no nosso organismo, passe para nossas artérias, seja levado do pulmão para o coração e o coração bombear, tá, esse sangue oxigenado para todo o nosso corpo, tá? Então lembre-se, se eu falar toda vez de hematose, hematose é a troca gasosa, aonde vai sair o CO2 e vai entrar o oxigênio, tá? Então essa é a principal função aqui do pulmão, a hematose, tá? De troca. Olha aqui, ó, na outra imagem. Então os alvéolos, ó, tá vendo aqui o CO2, ó? O CO2 ele vai entrar e o O2, opa, o CO2 vai sair, desculpa, e o oxigênio ele vai entrar, né? E vai ocorrer a troca gasosa. Ó. O oxigênio ele sai dos alvéolos e vai para a corrente sanguínea. O CO2 sai da corrente sanguínea e vai para os alvéolos. Por quê, professor? Porque quando você inspira, o que você puxou? O oxigênio. Quando você expira, você eliminou o CO2. Por exemplo, o Leandro aí. Leandro assistiu o jogo do PSG na terça-feira. Estava nevando muito lá na Alemanha. Não sei se ele verificou, tinha alguns momentos que alguns jogadores, quando respiravam, eliminavam o CO2, ele se dissipava muito rápido, saía uma fumacinha, né? Saía uma fumacinha. Aquilo ocorre, né? Porque o CO2 ele sai quente do nosso organismo. Quando ele sai quente, ele se choca com aquela temperatura ambiental, né? Temperatura fria lá naquele momento, e se dissipa muito mais rápido. Por isso que você vê em forma de vapor, tá? Então ele sai quente do nosso organismo, choca-se com aquela temperatura fria, aí você vê a fumaça, tá? Então essa é a principal função. Entrar oxigênio, sair o CO2. Professor, quando uma pessoa se afoga, o que acontece? Ela não consegue respirar embaixo d'água, porque nós não temos, as brânquias, lembra ano passado lá dos peixes, não temos guelas, né, para proteger. Travou. Travou? Travou, não deu para ouvir nada. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. Então, nos alvéolos, o que vai acontecer? O oxigênio, ele vai entrar, tá? Ele vai passar do pulmão para a nossa corrente sanguínea. Já o CO2, ele sai da corrente sanguínea e vai para o pulmão, tá? Okay? E ele vai para o pulmão. Opa, ele vai da corrente sanguínea. Eu fui ler um negócio aqui no chat, peraí. Deixa eu ver se é porque eu bate-papo, porque me desconcentrou aqui. Depois eu ativo. Ó, então, o que acontece? O oxigênio entra, ele vai para os alvéolos, dos alvéolos ele vai para as nossas artérias, né? Para nossas cavidades sanguíneas, tá? Para nossos vasos sanguíneos. Já o CO2, ele sai do nosso vaso sanguíneo, vai para os alvéolos, dos alvéolos ele vai ser, eliminado, tá? Ele vai ser expelido para fora do nosso organismo. Quando uma pessoa se afoga, a gente não consegue respirar embaixo d'água. Felizmente, né? A gente não tem brânquias, a gente não consegue filtrar
aquele oxigênio que está dissolvido. Eu não sei o senhor, mas eu consigo. Respirar embaixo d'água. O quê? Então, peixe, né? Consigo. Consegue? Bom, Então faz um vídeo, brincadeira. Faz Bora, um vídeo faz um de 10 vídeo. minutos embaixo d'água. bora. Beleza, tio? Vou postar lá no Insta. Ó, E tio, teve uma Oi? vez que a gente foi para um passeio. Aí teve um menino que ficou um tempão debaixo do rio. E ele saiu, tipo, super bem. Ele deve ter ficado uns 3 minutos embaixo d'água. tem algumas pessoas que conseguem ter esse controle, tá? E ir Não aguento consumindo mais um minuto. o oxigênio devagar. Mas tem que treinar muito. Tem aquelas pessoas que... Eu esqueci a apneia. Aquelas pessoas que Eu fico praticam... para no mínimo uns 3 minutos também. Não, tem pessoas que conseguem ficar muito mais. 5 minutos. O meu Aquela vizinho pessoa- maior debaixo do rio ele ficou 7 minutos. Meu tio fica só 1 minuto. Eu fico 3. Tem um filme no Exército que o cara fica 1 hora debaixo d'água. É um filme, né? Teve um cara que ficou 3 dias real. debaixo da água. Tem pessoas que ficam, que eu já vi, 10, 15 minutos, até 20 minutos embaixo d'água. O pulmão, turma, nosso pulmão ele não seca, tá? Ele fica com uma capacidade armazenada. Todo o tempo ele vai ficar com uma quantidade armazenada. Só que a pessoa ela tem que treinar, quando ela puxa o oxigênio no armazenamento, ela tem que ir soltando devagar, tá? Ela tem que ter um treinamento. Então, tem pessoas que praticam, por exemplo, falar aqui da novela, a Izzy Valverde, para fazer aquela sereia, ela teve que treinar, né? Acho que é apneia que chama, eu acho que é, né? Para aprender a respiração e conseguir ficar um bom tempo embaixo d'água. Então, há um treinamento. Tem pessoas que conseguem e ficam. Eu não consigo ficar nem 1 minuto. Eu acho que eu fico no máximo 40 segundos, 30 segundos. Eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu era mais novo, eu conseguia. Agora não. A pessoa vai envelhecendo e vai perder o fôlego. Oi? Você é um Uma vez velho. eu fui no quase morrendo acampamento já. lá, que é o Portal do Sol, né? O rio de lá era fundão, a gente ia até lá embaixo pra gente pegar barro. Era muito difícil. Olha, eu lembro quando eu era mais novo. Também. Eu lembro quando eu era mais novo, eu conseguia atravessar os 50 metros embaixo d'água da piscina olímpica. Eu fazia natação, eu conseguia. Quando eu era mais novo, eu tinha a idade de vocês, 13, 14 anos, eu conseguia lá na piscina olímpica ir de um lado. Edil, mas eu acho que a pessoa ela fica mais velha, né? É mais fácil dela segurar mais fôlego, entendeu? Vai dependendo de cada organismo para cada organismo, ok? Ó, vamos dar continuidade aqui. Falta 5 minutinhos para acabar a aula, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam, turma, da hematose, tá? Que é essa troca gasosa, ó. O oxigênio vai entrar e o dióxido de carbono, ó, vai sair. Professor, e como é que se chama o sangue rico em oxigênio? Sangue arterial. É rico em oxigênio. Professor, e o sangue que é pobre em oxigênio e rico em CO2? Chama-se de sangue venoso, tá? Que é transportado pelas nossas veias. O sangue rico em oxigênio é levado pelas artérias e o sangue pobre em oxigênio é levado pelas veias, né? Leva uma quantidade, ó, de CO2. Professor, então quer dizer que um dia desses eu descobri que o sangue é vermelho. Depois ele perde um pouco a coloração. Se ele o meu é azul. Pois é, né, mano? Eu pensava que o meu era preto ou não, sei lá. Todos os organismos. Tem organismo que não tem sangue vermelho. Eu sou um rei, professor. Eu tenho sangue azul. Eu sou o Pablo. Eu tenho sangue azul. Vamos lá. Então, aqui, ó, turma. Então, ó, a artéria transporta o sangue rico em oxigênio. As veias, o sangue pobre em oxigênio. O sangue venoso, ele é retirado, né? O CO2 do nosso tecido, das nossas células, é levado para o coração manda para o pulmão e lá no pulmão faz a troca, manda esse CO2, ó, para fora. O oxigênio vem do meio externo, penetra, tá? Vai entrar pelo nosso nariz, passar pela faringe, vai chegar na laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, lá é trocado. Esse oxigênio vai para a nossa artéria, vai para o coração e o coração bombeia esse sangue rico em oxigênio, ó, para todo o nosso corpo. Tem que oxigenar todo o corpo. Só que, turma, como eu falei, sangue arterial, tá? Sangue arterial
é o sangue rico em oxigênio, transportado pelas artérias. Sangue venoso é o que leva CO2 pobre em oxigênio e é transportado pelas veias. Eu não vou falar algo agora para vocês, mas vai ter o inverso, tá? Da artéria e da veia lá no coração, mas isso eu vou deixar para vocês lá quando a gente for estudar o sistema cardiovascular, porque é relacionado ao pulmão e ao coração, tá? Quando eles se conectam. Aí vai ter só uma pequena inversão lá das funções das artérias e das veias, tá? Tanto é que vocês vão fazer um mapinha mental, tá? Do coração lá. Vocês vão colocar as estruturas. Mais para frente, tá? Ainda vai umas 4 aulas mais para frente. E a pleura, o que é a pleura, tá? Aqui é só a estrutura, tá, pessoal, do pulmão, ó. Nós temos as costelas, tá? A principal função é proteger o nosso pulmão. Eu tinha um colega, ele sofreu um acidente de carro muito grave, ele sobreviveu. E nesse baque, quando o carro bateu, uma costela perfurou o pulmão dele. Quase ele morre, mas não morreu. Ele fez todo o tratamento, né? Ficou internado, okay? Ficou com uma bolsa aqui do lado, fazendo a drenagem, tirando o excesso de líquido que estava no pulmão dele. Praticamente ele estava respirando só com o pulmão. Quando você tem uma grande quantidade de líquido, impede a troca gasosa. O nosso print, tio, o nosso print. Você não consegue, você não consegue respirar corretamente. É igual no Covid. Ah, professor, eu vi no noticiário que o relato da pessoa que morre de Covid parece que ela está morrendo afogada. Por quê? Porque geralmente ela pega a pneumonia, o seu pulmão está muito inflamado, o seu pulmão está cheio de líquidos, cheio de secreção, e isso impede a troca gasosa. Se não há troca gasosa... Pneumonia. Foi muito ruim. Sim, eu perdi também agora essa semana a minha sogra. Ela teve uma parada respiratória. Parou. Ela não conseguiu mais respirar, tá? Então, a costela, né, e os músculos intercostais, a principal função dele é proteger o nosso pulmão, tá? Guardar, tá? O nosso pulmão. E você tem o diafragma. A principal função do diafragma é fazer com que, ó, tá? Controle o movimento de inspiração e expiração. Quer falar, Sara Bessa? Sim, o que era aquela imagem no slide? Essa imagem? Essa ou essa? Não, essa. Aquela foto real. Não, essa aqui, ó. É essa foto aqui ou essa outra? Essa aqui é uma foto real do pulmão, ó, onde está mostrando a pleura. A pleura, turma, é só um revestimento, tá? É uma película, é como se fosse uma capa que você coloca no celular, que a principal função dele é proteger também, tá? O nosso pulmão. Mas ela tá meio escura, isso é normal? O nosso pulmão é assim, ele não é totalmente rosa, tá? Avermelhado. É porque também ele tá fora ele tá dentro do organismo e ele também deve estar com gordura, tá? Deve ser de uma pessoa fumante, ok? Mas quanto mais preto, cinza, porque é uma pessoa que não cuidou direito. Fumou. A coloração dele é um pouquinho mais, assim, cor de vinho, tá? Não tão vermelho. Não tio, meu é um pouquinho cinza, entendeu? Eu não sei porque meu pouquinho cinza, acho que eu fumo, né? Mas como é que tu viu teu pulmão? No raio-x, aí pareceu preto. O senhor tem que... não, mas aí é raio-x. Raio-x não vai fazer a coloração. Ah, entendeu? Misericórdia. Tá, ó, aula de hoje a gente vai ficando aqui. Preto, mano. Tá, ó, a gente vai ficando aqui. Olha o respeito. A aula está sendo gravada. Isso aqui eu posso passar para a coordenação e vocês ser chamados a atenção, tá? Com o seu responsável. Respeito o colega, cuidado com o que você faz. Ô, tio. Oi? O príncipe Felipe morreu, né? Que? O príncipe Felipe morreu, o marido da rainha lá. Pensei que tu ia falar algo do pulmão. Nada a ver. Não, nada a ver é você falar do príncipe Felipe. Não, eu tô falando assim, mas ele morreu do quê? Não falaram ainda, tá? Ó, próxima aula, nós continuamos, tá? Aqui para falar e terminar a parte de hematose, ó. Tá? E falar da ventilação e finalizar falando, ó, na próxima aula, ventilação, inspiração, expiração,
falar também da ação direta, tá? Como é que funciona o Nossa, sistema respiratório com o sistema nervoso. E também, turma, falar das diferentes tipos de respiração, ó. Respiração cutânea, branquial, traqueal e a pulmonar, tá? A aula de segunda-feira será gravada e eu irei finalizar essa parte do pulmão, tá? E a nossa próxima aula vai ser continuando também o capítulo 5, falar do sistema urinário, onde também irei passar exercício para vocês, tá? Vai ter uma atividade prática que você vai ter que fazer um pulmão. E eu vou passar tudinho o material, tá? Que é para você fazer. Garrafa PET, balão, É pra gente fazer o pulmão, tio? Eu pensei que era fazer, tipo, um protótipo de Então é pulmão. de leve, é só eu arrumar um bem ali, tio. Só eu pedir um pulmão do meu amigo, hein? Ele me empresta dele rapidão. Tá? Então, Protótipo. hoje vocês estão se superando em falar cada coisa, beleza?